Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o nosso espaço para que a gente possa aprofundar no nosso querido autoconhecimento. E nós estamos aqui mais uma vez com eles que já são de casa, que vocês tanto gostam. Muito obrigado pela presença, doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Obrigado. E doutora Marina Renault. Obrigada. É isso aí. Vai ser um papo super legal hoje aqui para vocês. Iremos falar. Tem um tema muito conhecido por todos nós, né? Todos nós despertos aí, que é a transição planetária. E a gente queria, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, se vocês me permitem fazer a pergunta: será que existe algum ensinamento que vocês tenham recebido recentemente que conecta com os bastidores desta transição planetária? Eu tive um ensinamento muito interessante, né? Na verdade, eu volto agora de Glastonbury e Butão, mas antes disso, numa meditação, eu me senti como uma flor. Eu comecei a me abrir, todo o meu ser começou a se abrir como uma flor e eu escutei compaixão. E aí, depois que eu voltei, porque foi um estado super bonito, super intenso, eu voltei, quando eu fui dormir à noite, eu falei, eu quero mais informação da compaixão. Porque eu procuro exercer a compaixão, eu sinto como uma qualidade da nossa alma, né, a compaixão. E aí, nessa madrugada, eu acordo e escuto um guia falando, ele me acordou falando assim: compasnação. Então, para trazer paz em todas as ações, que, na verdade, é um estado de harmonia nas nossas ações. É ajustar as diferenças com harmonia, com qualidade, com inteireza, com adequação dessas diferenças. E aí eu comecei a receber essas mensagens e falei, tem mais alguma coisa? E aí eu escutei, tem, né? Aí veio uma guia e ela falou assim para mim: compaixão pela vida, para viver com paixão. E aí eu comentei isso em algum lugar e uma pessoa, ela acabou se rebelando. Ela falou, mas eu estou passando por uma situação difícil, como que eu vou ter paixão pela vida? E não sei o que, era uma história muito dramática que essa pessoa estava passando. E eu depois fui me conectar, demorei 1 mês até receber tudo isso de volta. E o ensinamento que veio, essa é uma guia feminina de uma época de muita luz, de muito ensinamento, né? E aí ela falou assim para mim: veja, quando você esbarra numa formiga ou pisa numa formiga sem querer, a formiga se debate para viver, não é? É um instinto de sobrevivência. Nós, como seres humanos, quando a gente ultrapassa essa sobrevivência, o que chama a nossa alma é a vida. É essa força da vida. Então, quando tem uma dor muito grande, a pessoa, às vezes ela tem um luto muito grande, ela tem um trauma muito grande, aquilo demora um tempo para aquilo ela se regenerar de tudo aquilo. Mas é essa paixão, é essa força, é esse anseio que vai tirar ela daquilo. Então, óbvio, existe o tempo de cada um para superar os traumas, superar os medos, superar as dores. Tudo que nós todos estamos sujeitos, vivemos ou vivenciamos no passado, não importa, ou vamos viver, não importa. Mas é essa força. E essa força é a luz no nosso coração que nos leva adiante. Então, essa paixão pela vida é a força que nos sustenta no dia a dia, para que a gente possa encontrar mais profundidade, mais significado, a gente possa ultrapassar as barreiras que a gente enfrenta e a gente possa ir muito além. Porque a gente tem um potencial divino que, nesse momento de transição, começa a despertar, abrir para novos talentos, novos dons que a gente nem imagina, dons espirituais, pode ser sonho, telepatia, conexões espirituais, conexão com seres, ver isso, conectar com anjos, não importa, cada um vai ter o seu tipo de conexão e que vem da essência que é única de cada um. Por isso que cada um tem uma verdade. Às vezes você não pode falar, eu vi o anjo assim, eu vi o anjo assado. Tá, você conectou desse jeito, depende de como o anjo quis se manifestar para X ou Y. Eu não vi os anjos, mas eu conectei com um ser de outro local. Ou não me conectei, eu ouço voz. Ou simplesmente eu tenho intuição e essa intuição me guia. Não importa o canal.
Então, esse momento de transição, para quem quer e realmente anseia, quando escolhe viver com mais coerência, mais em paz, mais em harmonia, esses canais começam a se abrir e essa paixão pela vida, para essa descoberta de quem somos em verdade, não apenas essa identidade, ela começa a se manifestar. Então, esse ensinamento foi muito profundo para mim. Nossa, Caramba. meu Deus do céu, já começamos bem. E você, doutor Sérgio, teve algum ensinamento? Eu vou sublinhar uma questão que a Marina falou, do que é a vida, do que é a humanidade, por que viver, para onde vamos, de onde viemos. Nós estamos sempre nos deparando nas experiências de vida com essa questão. E é natural que, como as religiões, elas dão, vamos dizer assim, procuram dar explicações, procuram dar consolação, procuram dar suporte para que o ser humano possa encontrar alguma coerência, não é? Então aí você vai ter, desde as religiões dos povos das florestas até as religiões ocidentais. E tem uma coisa curiosa, pegando pela referência nossa, do nosso próprio calendário, que é dividido pela passagem de Jesus, não é? É interessante que Jesus, ele nasceu onde nasceu, Jesus de Nazaré, e aquilo teve uma razão. Por quê? Porque aquela região onde Jesus nasceu, na Palestina, foi uma região por onde transitaram todos os povos do planeta. Se você pegar, por exemplo, os povos do Oriente, era o caminho da seda. O caminho da seda finalizava naquela região. Ele atravessava toda a China, o Himalaia, e chegava naquela região, o caminho da seda. Você tinha os hindus que vão povoar a Eurásia, que é a Europa, não é? Tanto que o povo europeu é originariamente indo-europeu. Por quê? Pela migração dos hindus, vamos dizer assim, povoando a Eurásia, que é a Europa. E você teve também, na própria Rota da Seda, os mongóis, por exemplo, e todo aquele povo daquela região, eles migram através do Alasca, né, do Estreito de Bering, né, toda aquela região, eles migram para a América, e aí eles vão criar a estrutura dos povos americanos, os ameríndios, desde os indígenas norte-americanos até os sul-americanos. Por isso que tem muita similaridade entre a aparência e a linguagem, e até as crenças entre os povos orientais e os nossos indígenas, até no Brasil. O Brasil tem 400 nações indígenas, fala-se 400 línguas aqui no Brasil. Nossa. Não é? Então é como se o berço de Jesus fosse o próprio berço da humanidade. Aí veja que coisa interessantíssima. Veja, naturalmente também os africanos, através da migração de Moisés, porque veja, o Egito, ele era uma coalizão do norte da África com as origens da nascente do rio Nilo. Então a população egípcia era preta, não é? E trazia todo o conhecimento, aliás, vamos dizer, todo o conhecimento da filosofia, da matemática e das ciências veio da África. E aí a migração de Moisés leva também esse conhecimento, essa cultura para a Palestina. E todo o trânsito migratório da região onde seria a Etiópia, de onde havia um trânsito migratório para lá. E havia uma característica muito interessante do povo hebreu, porque se você pegar as civilizações hidráulicas, que foram as civilizações que se construíram ao longo dos rios, a civilização egípcia, em torno do Nilo, teve vamos dizer assim, uma centralização em torno da arquitetura e as pirâmides, mas que falavam a respeito
dos mortos, do além da vida. Você teve a civilização hindu em torno do Brahmaputra, a civilização chinesa em torno do rio amarelo, o rio azul, as civilizações amazônicas em torno do Amazonas, na Península de Yucatán, os rios subterrâneos da Península de Yucatán. Os indianos no rio Ganges, que também tem esse significado do além. Mas né? originariamente o Brahmaputra. Então, essas civilizações, os hebreus, por exemplo, se os fenícios tinham as embarcações como referência, os egípcios as pirâmides, os hindus o Bhagavad Gita, os hebreus tinham os Talmudes. Eles tinham o hábito da escrita. Inclusive existe um estudo de uma pesquisadora da Universidade de Oxford, chamada Karen Armstrong, que ela diz o seguinte, que a linguagem dos hebreus era uma linguagem para traduzir o valor emocional dos fatos e não o valor factual. Caramba! Não é? Então ela dá como exemplo a questão quando Deus abre o mar para Moisés passar, quando ele sai do Egito, não é? Então Ramsés, ele se despede de Ramsés e sai com os hebreus pelo deserto. E depois Ramsés resolve correr atrás, não é? Mas segundo Karen Armstrong, havia rios na região, como se fosse o São Francisco nosso. E você sabe que em período de seca, o São Francisco ele seca de forma que você pode passar. Então, ela diz que é o Red River, que era uma referência pluvial na região. E num período da seca, Moisés passou. E depois vem as chuvas, e o rio enche. E quando chega Ramsés, ele não consegue passar. Então, a tradução, segundo Karen Armstrong, não era uma tradução factual, era dizer assim, Deus abriu o mar para nós e fechou o mar quando os inimigos vieram. Quer dizer, a ideia era traduzir a emoção que eles sentiram, a força do impacto emocional. E fazendo um estudo do discurso hebraico, havia muito desse tipo de padrão. Mas quer queira, quer não, eles tinham o hábito de escrever nos Talmudes todos os fatos, tudo o que acontecia. Sorte que a gente pode dizer que os Talmudes registram elementos conceituais, culturais de todo o planeta. Então, quando Jesus vem nessa região, ele vem no epicentro da conjunção das culturas do planeta, e onde, inclusive, esses elementos estavam escritos, que eram os Talmudes. Então, quando ele diz assim, eu não vim mudar a lei, ele quis dizer, eu vim respeitar tudo que está escrito, todas as referências históricas, eu vim respeitar todos os povos. E ele vem apenas sublinhar as leis gerais e universais da vida. E ele resume isso no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, dizendo da paz, da misericórdia, da humildade, da pureza de coração. Então ele vem fazer essa síntese, dizendo, não vim mudar a lei, e respeitando todas as culturas. E Jesus, portanto, ele tinha essa preocupação de trazer à luz de tudo que era a cultura do planeta, aquilo que deveríamos ter atenção. Então, quando ele falava, vós sois deuses, dizendo do nosso poder, ele estava chamando atenção para isso. E todas as falas dele, tanto no sentido moral quanto fenomenológico, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, não é que isso é uma fenomenologia,
ele, vamos dizer assim, na verdade apenas sublinha aquilo que a humanidade já sabia, mas não conseguia coordenar as ideias. Depois ele disse: no futuro eu vou mandar o Consolador prometido, que ficará convosco até o final dos tempos. Então ele anunciou que haveria uma remasterização desse movimento que ele trouxe, não é? E que a gente precisa saber localizar. De onde vêm as comunicações, onde se escreve nos Talmudes, aí pegando o Talmud como metáfora, né? De onde tudo se escreve, onde tudo se anota, de onde vêm as comunicações e o que nós devemos sublinhar das comunicações. Só que o problema é que hoje em dia, que eu vejo pelo menos, é que essas comunicações elas são tão diversas e tão díspares que nem sempre a gente consegue achar o que é de fato verdade. Pronto, aí... Ou cada um tem a sua própria verdade. Em qual tal de confiar? Pronto, aí voltamos a Jesus. Porque Jesus deu o fio da meada. É o amor, é a paz, é a humildade, é a eternidade da vida, é o poder que nós trazemos dentro de nós, vós sois deuses, é o poder que nós temos sobre a natureza. Esse é o fio da meada. Se você pegar tudo que está surgindo e passar por esse crivo, qual é a matriz? Houve um filósofo alemão, Immanuel Kant. Ele vai dizer o seguinte: tudo que acontece na vida, que a gente vê, percebe, os nossos sentidos captam, é fenômeno. Mas por trás de todo fenômeno existe a nômina, que é o que está por trás, que é a essência da questão. O que seria a nômina? A nômina é o que está por trás do fenômeno. Que vem antes do fenômeno. Por exemplo, tá? Por exemplo, uma vez um pacientinho meu deu um soco no olho do pai e deslocou a retina dos olhos dele. Esse é o fenômeno. Ele teve um episódio de agressividade. Conversando com ele, ele disse: Dr. Sérgio, eu dei um soco no meu pai, mas esse soco não era exatamente um soco. Não, como assim? O senhor sabe que a minha mãe faleceu, mas o senhor não tem a ideia da dor que eu sinto no meu coração. E eu estava tão dolorido no meu coração. E eu queria explicar para o meu pai, e ele não tinha tempo de me ouvir. E foi um movimento automático e não intencional, que eu dei aquele soco como se eu quisesse que ele percebesse a dor que eu estava sentindo. Nossa. Essa é a nômina? Essa é a nômina. É o que está por trás do fenômeno. Não é? Então tudo que nós vemos é um fenômeno. E existe uma nômina do que está por trás. Os nossos traumas são nôminas, então? Os nossos traumas são fenômenos, porque são detectáveis. Não é? Aquela pessoa sofreu um atentado qualquer. É o fenômeno. O que está por trás disso? O que está na essência dessa questão? Existem muitas nôminas que estão por trás dessa questão. A cegueira social, por exemplo, que não protege a mulher. A falta de amor, a falta de caridade, de solidariedade. Olha, nós estamos falando os prumos, os eixos axiais, que são referência para você dizer o que é verdade e o que não é verdade. Verdade é tudo que é eterno, é o amor, a vida, Deus é eterno, o Espírito é eterno. Então, as falas, elas têm que levar na direção do amor, da cumplicidade, da comunidade, das pessoas, do entendimento, do respeito às diversidades. Tudo isso tem... Ninguém é mais que ninguém, cada um está passando por sua fase. Então, são referências ligadas ao amor, que vão dar o fio da meada. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo o mesmo momento da crucificação. Nós temos um Jesus falando de amor e as pessoas falando de um
Jesus com armas, Jesus com ouro, Jesus com bens materiais, Jesus que não... Falando de um Jesus que não é verdade, de um Jesus que não respeita o ser humano nas suas diversidades. Esse não é. O Jesus, ele foi muito objetivo e exemplificou paz e amor. Ele não usou uma arma. Uhum. Então, você não pode falar em nome de Jesus sem trazer a concepção que Jesus ensinou para a gente. Isso seria uma subversão. Nós estamos vivendo a mesma época. Se você tem uma pessoa que segue Jesus, na essência, uma pessoa amorosa, uma pessoa que pensa nos necessitados, que pensa, ele é crucificado. E um Barrabás, que era ladrão, ele é enaltecido. Uhum. Pela sociedade, pelo sistema vigente Pelo atual. sistema vigente. É, porque ele se tornou popular, ou coisa que o valha. Então, eu não estou me referindo a nenhuma pessoa específica, eu estou falando que isso é um paradigma geral. Uhum. Então, hoje a sociedade, se ela não olhar para essa essência, porque nós estamos vivendo novamente, quando fala assim, quando os crentes falam que Jesus vai voltar, ele já está aqui. Ele nunca deixou, ou ele voltou? Pensa na realidade, não é? Se nós estamos crucificando Jesus novamente na medida que a sociedade, parte da sociedade, esquece a essência do amor, da solidariedade humana, quando esquece o amor, você está crucificando Jesus novamente. Uhum. Então, assim, Jesus voltou. Jesus voltou à pauta. É. Essa é a questão. E talvez isso que se fala de transição planetária seja, olha, Jesus voltou, porque essas concepções precisam ser colocadas em pauta novamente, para que não haja guerra, para que não haja a pobreza, porque todas as pessoas que têm excesso vão dar para aquelas pessoas que têm menos, porque existe solidariedade, porque existe respeito, porque não existe racismo, porque não existe agressão, porque não existe... Mas existe amor. Uhum. Então, isso é Jesus voltando. Essa concepção está voltando, é Jesus voltando. Então, a transição planetária é um planeta que tem essa opção agora. Ou crucifica Jesus novamente, ou liberta Jesus da cruz. Não é? Falando de uma forma metafórica. Então, essas são ideias que... É lógico que quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando da pessoa de Jesus. A gente está falando dos ensinamentos do Cristo. Uhum. Porque esses ensinamentos podem vir pelo exemplo e pela fala de outros tantos profetas ou luminares que vieram trazer paz para a humanidade, falando a mesma coisa, exemplificando o mesmo discurso. Não é? Então nós não estamos segmentando culturalmente mas nós estamos falando de um conceito que pode estar traduzido por todas as culturas do planeta. Quando o padre Antônio Vieira esteve no Brasil no século XVII, ele vai dizer, os indígenas não precisam nem de Jesus nem do catolicismo, eles já alcançaram a sabedoria. E ele é chamado para a Inquisição, o padre Antônio Vieira. Então, ele viu, né, ele entendia o conceito do que é. Quando a gente fala Jesus, a gente fala de um conceito, de um modus operandi de enxergar a vida que ele traduziu no exemplo dele. Não da maneira como as religiões se apropriam daquela pessoa Jesus, correto? Então, isso que eu ia falar, porque o problema que a gente vê hoje é que Jesus veio, mas muitos dos seus ensinamentos foram distorcidos. Como você disse, que ele mesmo falou, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas a maneira como as pessoas que hoje procuram isso na igreja hoje, muito se dá que, não, Jesus é um ser único e ninguém pode fazer o que ele fez, só ele. Vocês todos são pecadores, vocês têm que se martirizar pela vida e pelas coisas, e vocês têm que estar sempre pagando pelos pecados.
e que vocês não são deuses. Deuses são eles, vocês são só um rebanho que seguem e que tem que tirar os pecados de si. Então, nisso acaba gerando, eu sinto na população, um sentimento muito de culpa, de eu não sou uma pessoa boa, eu poderia ser muito melhor. Como vocês veem nessa transição planetária, se isso vai mudar? Bom, primeiramente, eu não tenho nenhuma crítica às religiões, tá? Porque o ser humano faz da sua religião aquilo que é do status evolutivo dele. E você tem pessoas com muita consciência em todas as religiões. Certo. Então eu não faço nenhuma crítica às religiões, pelo contrário, eu acho as religiões necessárias para a organização social. Mas onde tem ser humano, o ser humano faz muitas vezes deturpações. Numa empresa, num time de futebol, Numa família e na igreja também. Então eu não tenho nenhuma crítica às igrejas, mas à forma como nós, às vezes, movimentamos um conhecimento, deformamos um conhecimento. Apenas, eu estou dizendo de uma forma geral, que nós, em muitos momentos, crucificamos Jesus novamente. Eu estou falando nós, não uma religião, não nós, agora, cada um na vida, um no ônibus, dirigindo seu carro, na sua família, nós estamos fazendo isso. Se a gente for fazer um flashback das nossas opções de vida, a gente às vezes deixou de sublinhar aquilo que o Cristo ensinou para a gente. Inclusive muitos religiosos. Eu também sou religioso e não vou dizer que a minha vida é brilhante. Não é isso. Não é? Mas que nós precisamos nos alertar. E todos os conhecimentos, sejam que saem da escrita ou da fala dos religiosos, dos cientistas, dos médiuns, dos canalizadores, tudo passa pelo crivo. O que você está ensinando é traduzido em amor, paz, compreensão humana, não discriminação das pessoas, acolhimento. Tá? Então, esse parece ser um conhecimento válido. É o fio da meada, é nesse sentido que eu quero dizer. É a espinha dorsal, né? Espinha dorsal, exatamente. Eu vou colocar um ponto aqui. Essa mensagem que eu recebi, né? Compaixão. Com paz na ação. E compaixão pela vida, né? É esse amor que nos sustenta. Então, de repente, quantas pessoas hoje falam da política ou das guerras, mas fazem isso dentro de casa? Ou fazem isso uns com os outros? Não respeitam uma ideia diferente, são agressivas, criam conflito, criam guerra. Então, aquela guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, a gente não pode resolver. Mas esse pequeno conflito do dia a dia, a gente pode, através da paz na ação. Encontrando essa harmonia. Essa harmonia, ela vem, para mim, de uma busca da coerência do ser. O que é ser coerente? É pensar, sentir, falar e agir numa única linha. Exemplo do Cristo. Jesus Cristo, o que é Cristo? Ungido por Deus. E esse Cristo também me traz a palavra cristalino, essa transparência de ser. Então, nós viemos aqui não apenas olhar o Jesus Cristo perfeito, mas nós, na transição, aprendermos a expressar essa divindade que é quem nós somos em essência. Essa é a nossa verdade. Talvez, na história da humanidade, do planeta Terra, a gente tenha esquecido. E esse esquecimento, né? A gente não lembra ou lembra de alguma coisa das vidas passadas, não tem total a história toda nossa, o véu do esquecimento, né? O véu do esquecimento, essa ilusão. Para quê? Para que a gente possa escolher conscientemente uma vida de coerência, com a base no amor e todos os preceitos do amor, que é verdade, respeito, bondade, compaixão e todas as outras coisas que a gente sabe. Viver isso, trazer isso para o nosso dia a dia, para que a gente, nessa vida, venha expressar no dia a dia a nossa própria divindade, que está apagada ou adormecida. Então, essa nossa semente crística, ela está
dormindo, como uma semente de uma árvore que não sabe o que vai ser. Mas se a gente vai para dentro, vai para o coração, para de ouvir tanto. A gente pode até ouvir a informação e falar assim, o que me toca? Peraí, isso aqui me tocou. Não me tocou, eu não preciso guerrear com outra pessoa, não preciso xingar, brigar, desrespeitar. Eu simplesmente coloco de lado aquilo que não me tocou. Então, o que eu trago para mim? Puxa, me tocou aquilo tocou a minha alma, a minha essência. Então, peraí, então aquilo fala comigo. E aí você vai voltando para esse estado interior, onde você vem expressar essa luz. Cada um, eu entendo essa luz como Deus, né, que a gente chama de Deus, como a fonte, o todo, o criador de todas as coisas, como esse grande sol, e nós essa expressão, como os raios. Só que se você pensar, o raio não está separado do sol, nem o sol está separado do raio, é tudo uma única coisa. Um dia eu estava respirando também, meditando, eu não sei se eu contei isso aqui, e aí quando eu comecei a inspirar, eu escutei assim, eu estou aqui. E era o divino. Eu estou aqui. A cada inspiração, esse divino relembra o nosso ser, as nossas células. Eu estou aqui. E aí eu fiz assim uma pergunta. E quando eu expiro? Aí eu não escutei nada. Eu falei, bom, vou ficar com esse eu estou aqui, né? A gente estava brincando, né? Que Deus tem eu dentro, né? Deus. Você está em Deus e Deus está em você. E isso é a nossa verdade. Agora, a gente pode escolher viver ou não. A gente pode escolher expressar ou não. Por isso, tantas pessoas hoje sentem esse anseio por uma nova vida. Porque aquilo não preenche, porque é a alma, é o coração chamando por mais. Porque a gente traz essa memória dessa luz, essa lembrança dessa divindade, esse pulso dessa luz que nós somos. E quando nós nos distanciamos disso, a gente chega nesse momento, onde é um momento que, para mim, é um momento que traz a oportunidade de um salto, é um renascer do dia interior e um renascer do planeta Terra. Esse chamado vem forte. Então, às vezes, ele vem como causa, eu quero mudar tudo. Às vezes, ele vem como, deixa eu me expressar melhor. Ninguém precisa ser artista para pintar, desenhar. Ninguém precisa ser escritor para escrever o que sente no coração. Ninguém precisa ser cantor para cantar. A gente veio expressar a nossa divindade do nosso jeito. Só que a gente colocou regras para isso. Então, a pessoa está cantando, eu ouço aquela voz material. Mas e se aquela fala está falando algo lindo? Alguém escreveu uma coisa, isso aqui não serve para mim. Peraí. Deixa eu ver. Não serve, eu não vou brigar, xingar. Então, essa essência do amor é a compaixão pela vida. Nesse caso, que Sérgio falou, eu perdi 3 filhos intrauterinos. Caramba. Foi muito difícil para mim. Foi um processo de profunda dor. Nossa. E numa dessas perdas, eu encontrei um guia. Eu estava muito distante da vida espiritual. Eu já tinha tido profundas experiências aos 20 anos. E aí a vida foi caminhando para outra coisa. E aí eu me dispersei. Eu me distraí do que eu sinto que é a minha essência, da minha expressão, que eu entendo que é de cada um. E naquele momento, um dia eu tive um sonho. Encontrei um guia. E esse guia estava com a criança e me passou telepaticamente que a criança não vinha. E eu voltei, assim, né, bamba para a cama. Logo depois, eu comecei a frequentar um centro espírita. Nesse centro, eu vi uma imagem desse guia, que era o Dr. Bezerra de Menezes. Eu me reconectei e eu comecei a estudar, encontrei lá um lar. E hoje eu entendo que toda aquela dor que eu passei, daquelas mortes, né, que elas não foram só externas dos filhos que eu perdi, elas foram internas, de partes minhas, de sonhos meus, de expectativas, de tudo isso que eu acreditava que ia ser a minha história que eu tinha desenhado para minha vida. A vida tinha outros planos, muito mais profundos e verdadeiros no meu caso, de me levar de volta para aquele caminho que eu tinha me perdido. Então, eu senti
aquilo como uma oportunidade. Eu demorei muito tempo para voltar, foi preciso muita dor, muitas quedas, e a gente ainda passa por isso. Então, essa paixão pela vida é essa força que fala, eu não posso desistir de mim. E isso é para cada um de nós. Quando a gente perde esse amor por si, que eu acho que essa é uma grande ferida da humanidade, porque a gente se vê como vítima, a gente se vê como impotente, a gente está acostumado a ser criticado, a gente acostuma fazer isso com os outros, porque é isso que a gente aprendeu. Então, a gente julga, a gente se culpa, não importa de onde vem, não vou entrar nisso agora. A gente se desconecta desse primeiro amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. E veja o ensinamento de Jesus Cristo. Ele nunca falou, eu curei ninguém. Ele falou, a tua fé te curou. Do que será que somos capazes que ainda não conhecemos? E é esse chamado na alma de cada um que pulsa dia e noite, quando uma pessoa quer mudar de trabalho, ou quando uma pessoa, de repente, ela tem uma relação que não é construtiva e fala, aquilo agora tem outro caminho, ou transformar a relação, ou mudar, ou seguir um caminho sozinho, não sei, cada um sabe de si. É esse chamado, amar o próximo como a ti mesmo. Eu acho que nós, como humanidade, nos perdemos desse amor. E nos perdemos desse poder, porque esse poder, ele é colocado sobre os outros. Então, eu me coloco, eu grito, eu imponho, eu brigo, essa é a minha verdade. Isso é guerra, isso não é poder. Poder é quando eu adquiro o autodomínio. Sim, eu estou com raiva. E o que essa raiva está falando para mim? Puxa, ela é uma força de ação, não contra o outro, a meu favor. Eu estou triste, eu estou com uma grande dor. O que eu posso fazer? Por hora sentir a dor, respeitar esse processo, entender que ela vai me levar num outro lugar. Eu estou com inveja, o que essa inveja está falando para mim? Que eu estou vendo no outro as qualidades que eu não reconheço em mim, mas que eu também trago. Nós todos carregamos esse divino em nós. E nós viemos para a Terra para expressar. E aí, por algumas razões da experiência, nós seguimos outro caminho. E agora a alma chama. Fala, eu quero vir. Eu quero colocar essa beleza que eu tenho no mundo. Que é essa nossa parte divina que cada um de nós carrega. Mas se nós continuarmos escolhendo viver na incoerência e na inconsciência, a gente não vai abrir espaço para as dimensões maiores da vida. E as dimensões maiores da vida não é não estou falando apenas num aspecto pejorativo, mas não é ver anjos ou seres, dragões e luzes e fadas, isso também, porque isso permeia. Mas não necessariamente. A dimensão maior da vida pode ser ter uma ONG e apenas fazer o bem. A dimensão maior da vida pode ser que a sua palavra seja construtiva onde quer que você esteja e exerça gentileza. Dimensões maiores da vida é estar trabalhando. Opa, eu fiz uma incoerência, onde é que eu posso me ajustar aqui? Eu estou com dificuldade de manejar isso. O que eu posso aprender? Eu não vou mudar o outro. Aonde eu posso me trabalhar? Vida, o que você quer de mim? Aonde eu preciso me transformar? Essa pessoa está me tratando mal. Eu passei por isso recentemente. Eu liguei até para ele. Puxa, eu estou com dificuldade. Tal pessoa não tá me dando amor. Eu gostaria tanto de me conectar. Ele falou, segue o teu caminho. Depois eu cheguei à noite, me conectando. Eu falei, ninguém precisa gostar de mim. Mas ainda assim, eu posso dar o melhor de mim. Eu posso não receber, mas eu posso dar. Então, as dimensões maiores da vida é sermos aquela parábola do semeador que saiu a semear. Tanto faz se essas sementes vão ser jogadas na pedra, num terreno rochoso. Tanto faz se você jogar essas sementes da tua luz, da tua verdade, do que você tem de mais belo, da tua beleza e serem comidas por pássaros. Em algum lugar essas sementes vão brotar. Porque elas vêm da beleza do nosso ser, que todos carregamos. Podemos estar inconscientes, esquecidos, cometendo barbaridades, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Marina, da última vez que você veio aqui, você me mostrou que
a quinta dimensão não é após o desencarne. Eu tinha essa ideia. Eu tinha a ideia que eu só poderia ir para uma outra dimensão quando eu passasse desse plano, né? E você me ensinou que não, que eu posso viver a minha vida atual numa outra dimensão. Você acredita que com a transição planetária isso vai ser algo em massa, no coletivo? O coletivo vai migrar para uma nova dimensão ou ainda vai ser algo individual? Bom, primeiro, agora eu vou falar assim para o pessoal, né? Peguem o que ressoa no coração de vocês, o que não ressoar, descartem, deixa aí, tá tudo certo. Cada um sente de uma maneira, percebe de uma maneira e se conecta de uma maneira. Eu não sou dona da verdade. Mas dentro do que eu vivencio, a minha vida é muito pautada por experiências, né? Experiências interiores, de conexão com o mais profundo do meu ser. Vamos chamar de coração, não apenas o coração físico. Eu entendo que a quinta dimensão é um estado de ser, que a gente escolhe vivenciar. Isso não significa que a gente vai estar rindo, sorrindo, alegre todo dia, em paz todo dia. Nós estamos num processo. Isso significa que eu vou trazer consciência, eu vou pegar aquilo que a vida me mostra, como fatos que às vezes nos desestabilizam, causam dores, vou colocar consciência. O que eu posso aprender com isso? O que eu preciso? O que a vida está me chamando? Que aprendizado a vida me chama a ter? Então, eu estou colocando consciência. Quando eu coloco consciência, eu começo a achar coerência. Eu começo a pegar aquele fato que aconteceu e começo a falar que estou aberta à vida. Você quer me ensinar? Estou aqui para ensinar. Porque essa coisa de guru, de alguém que sabe tudo, eu não sou muito dessa linha. Eu acho que a gente tem que pegar o nosso aprendizado. Porque você pode estar aprendendo uma coisa, ele outra, e o outro, ele outra. Estamos todos aprendendo, senão a gente não estava aqui na Terra. Né? Aí eu brinco que é a música do Jota Quest, Aprendendo a Viver. Então, eu acho que isso é um passo. O outro passo é olhar essas emoções, perceber essas emoções, não lutar com elas. Então, eu estou sentindo eu sou super emocional. Então, eu estou percebendo todas essas emoções. Mas aonde elas querem me levar? Eu posso levá-las para uma destruição do outro, de mim, ou eu posso usar elas a meu favor. Então, acho que esse é outro ponto, que nos traz mais a essa vida com coerência. Eu sinto que nós estamos num grande despertar. É um momento de grande oportunidade. Eu tive uma experiência há uns anos atrás com o Matias, que eu vi um sol arco-íris nascendo no planeta Terra. E esse sol, ele não nasce no planeta Terra. Nós somos parte dessa natureza. Ele nasce no nosso coração. E o que é o arco-íris? É um prisma. A luz vai lá e depois você explica melhor. Ele as fractaliza em diversas cores. E essas cores são nossos raios, nossos dons, nossas possibilidades de emanação. Então, esse sol nasce dentro de nós. Então, eu posso, nesse momento de transição, olhar a guerra, olhar a revolta, olhar a dor, olhar a doença. Ou eu posso olhar aquilo e falar assim, aqui exatamente o que eu estava falando. Bom, a guerra está lá, eu não posso fazer nada aqui, mas eu posso viver mais em paz. Eu posso olhar a doença, eu posso olhar e falar assim, como é que eu encontro mais equilíbrio e uma vida mais saudável, mais em conexão com a natureza, mais em conexão com o planeta, onde eu não maltrato o planeta, não tiro o planeta, não causo sofrimento para o planeta. Eu entro em sintonia com o planeta para minha alimentação, para minha vida. Onde é que a minha fala pode estar expressando um estado de harmonia? Então, quando a gente começa a trazer essa consciência para aqui e agora, eu começo a entrar nessa dimensão. Nessa dimensão que ela é consciencial, que ela é um estado que a gente estava vivendo em muitas vidas de inconsciência e que ela nos leva à consciência. Vou dar um exemplo bobo e simples que todos passamos em outra vida, que na verdade não é bobo. Bom, todos nós passamos, seja de um lado ou de outro. Ou nós fomos vítimas ou algozes. Então, nós perdemos tudo, ou nos deixaram, nos abandonaram numa relação afetiva, ou numa relação profissional, ou nos deram um golpe, ou nós fizemos isso. Não importa. Mesmo a moeda de um lado.
Seja porque a gente não faz para o outro. Quando a gente causa o mal, a gente está fazendo primeiramente para a gente. Porque nossa essência é o bem. Então, se eu estou causando mal, é óbvio que eu faço primeiro para mim. Esse é o que eu estou dando ao mundo, é o reflexo do que eu sou. Então, o que eu escolho. Então, nós passamos por isso. E nessas vidas, nós criamos, muitas vezes, raiva, mágoa, ressentimento, traumas que a gente vem carregando vida após vida. Vocês concordam com isso? Que todos nós trazemos isso? Sim. Esses traumas? Bom, quando eu começo a trazer consciência, o que acontece? Possivelmente, nessa vida, essas situações se repetem. Não sei se eu consigo, se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompem. Não, tá perfeito. Essas situações se repetem. Então, nós vivenciamos de novo, ou perdas que causamos, ou que recebemos, não importa se elas acontecem iguais. Elas vão se repetindo de alguma maneira, para que a harmonia se restabeleça. Então, quando elas acontecem, eu posso olhar, então vamos falar que a gente sofreu um abandono afetivo. Então, eu posso olhar aquilo e eu perdi a vontade de viver. Ou a pessoa traiu, foi viver com outra. Aquilo acabou para mim. Eu criei raiva de todos os homens. E aí eu tenho raiva de tudo. E ninguém presta. E aquilo eu fico vibrando naquilo. Até que um dia eu olho, vamos dizer que eu passe por isso de novo nessa vida e falo, opa, peraí. Nossa, eu estou sofrendo isso. Mas o que a vida quer me ensinar? Talvez a vida queira ensinar autossuficiência. Talvez a vida queira ensinar que eu posso depender de mim, que está na hora de eu me dirigir e não me colocar na mão do outro. Então, se a vida traz isso, se eu trago consciência, eu já começo a entrar em outra perspectiva, já começo a entrar em outra dimensão. Opa, ainda passando a dor, ainda sentindo todo esse sofrimento, eu começo a me trabalhar para conseguir ter esse sustento emocional que eu não tive em outras vidas. A mesma coisa se eu sofri ou causei uma perda muito grande. Então, eu causei uma perda muito grande, então não é um faz-paga. Peraí, ou eu sofri uma perda muito grande, e aí todo esse momento eu tenho a sensação de perda, de que alguém vai me roubar, de golpe. Vocês já viram, muita gente passa por isso. E aí nessa vida, talvez eu vá lá e alguém me dê um golpe, eu perdi tudo de novo. Mas o que a vida quer me ensinar quando eu aprofundo isso? A vida me chama, você pode reconstruir. Talvez você não precise de tudo aquilo. Talvez teu caminho seja outro. Então, a vida está nos ensinando o tempo inteiro. A vida é pura consciência quando eu resolvo entrar nessa sintonia com a vida. Então, essa dimensão, essa quinta dimensão é trazer essa consciência para o aqui e agora. O que eu estou falando para você está sendo útil, está somando, está construindo? Pelo menos a minha intenção é uma emanação dessa luz, desse amor. Eu estou em sintonia com o divino, que é o Criador. E que abraça todas as religiões. E também quem não tem religião, que também emana no amor. Porque você quer uma religião maior que o amor? A frequência que rege o nosso universo é o amor. E todas as suas infinitas expressões. Então, eu entendo que, aí eu não diria nem só a quinta, que é isso. E às vezes compaixão, quantas vezes você olha para trás e fala, puxa, aquilo que eu falei não foi o melhor, ou aquilo que eu fiz eu poderia ter feito de outro jeito, ou deixa eu achar um novo caminho, deixa eu me colocar com outro, eu não concordo com o outro, mas eu não preciso entrar nesse embate. Então a gente vai aprendendo, quanto mais consciência, mais eu me abro, porque o que nos abre para essas dimensões chama-se estado de coerência. Quando a gente começa a vibrar em coerência entre esse pensar, sentir, falar e agir, a gente começa a entrar em harmonia com o universo. E essa harmonia com o universo nos traz uma percepção maior desse não palpável, desse aparente invisível. Eu começo a ver o que está além. Então, eu olho para você e aí eu percebo o teu campo de energia, o que você está emanando, você está emanando, o que eu estou emanando. Quanto mais eu venho para esse processo de autoconhecimento, o que eu estou emanando hoje? Não estou bem, eu estou irritada. Mas espera aí, por que eu estou irritado? O que me irritou? Aí eu vou para isso. Então, esse estado de coerência, consciência, nos abre a essas dimensões que estão aqui o tempo todo. Então, eu acho que eu entendo, eu sinto, né? Não vou nem falar eu acho, porque não é nem algo
pensado. Eu sinto que esse é um grande momento de muita oportunidade para a gente, desse voltar ao coração, silenciar, aprender a respirar, porque às vezes é tão simples. Às vezes você pode ouvir falar, puxa, ela ouviu o guia, ou isso, aquilo, ninguém fala comigo. Vai para dentro, entra no silêncio, começa a questionar a tua vida, começa a ver o que você pode aprender, e aí as respostas começam a vir. E aí você começa a se conectar, porque essa conexão, ela não está em mim ou nele. Essa conexão é um direito divino de todos nós. Vós sois deuses e não o sabeis. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então está na hora da gente despertar para essa nossa luz e divindade. Então, maravilhoso isso. Só que eu acho que a gente estava querendo entrar também, quando o Ricardo pergunta, na questão coletiva. O que pode estar acontecendo agora, ou no âmbito da ciência, ou no âmbito espiritual, por trás, o tal dos bastidores, para fazer as pessoas terem essa possibilidade de realmente encontrar cada uma delas individualmente, mas o que será que pode estar por fora? Alguma coisa energética, alguma coisa espiritual, alguma mudança na Terra, de frequência, alguma coisa assim, que pode estar empurrando a humanidade para essa nova consciência que está para despertar. Você quer que eu fale ou você quer falar? Você que sabe, meu amorzinho. Eu entendo que a gente... eu entendo que é como se a gente tivesse... Eu não entendo tanto na parte astrológica, então Daí o Dr. Sérgio... os astrólogos que não briguem comigo, tá? Os astrólogos. Mas eu entendo que a gente vive por eras, né? Que a gente entra na era de Aquário. Essas eras, elas têm um ciclo aproximado de 26 mil e anos. A era de Aquário é a era que... Então, como nós... Então, vamos pensar na gente. A gente tem é bebê, depois a gente entra para a infância, depois a gente entra para a adolescência, depois a gente entra para a vida adulta e depois mais madura, chamada velhice. Aqui, pelo menos, nesse plano. Nesse espaço-tempo aqui da terceira dimensão. Então, vamos lá. E aí, pegando isso, o planeta tem a mesma coisa, a planta tem a mesma coisa. Todos os reinos vivenciam a mesma situação. Só que quando a gente pensa em planeta, a gente pensa em eras, né? Diferente. Certo. Então, a entrada da era de Aquário nos chama a conexão, a cooperação, a união, a troca de conhecimento, a empatia. Então, quando a gente vai planetariamente, a Terra muda. Então, quando essa mudança a gente começa a sentir e isso acontece não só no planeta Terra, como a nível cósmico. Então, esse pulso desse Sol central, o Sol da nossa galáxia, ele é mais intenso. Gente, os astrólogos ainda vão segurando aí, porque eu vou sempre pro meu sentir, porque a minha conexão é totalmente diferente. Por isso que a tal da ressonância Schumann aumenta. Ela vai tocando, exatamente. Então, esses pulsos se tornam mais intensos. Esses pulsos, eles nos chamam a recordar, que é recordar, recordes, voltar ao coração. Como se fosse, vamos pensar, se todo o universo, ele respira. Não somos só nós, plantas e animais, que respiramos. Todo o cosmo respira. Tudo é um pulso. Respiração, contemplação, tem uma leve parada e expiração. Então, vamos sentir esse chamado de volta à casa, de volta à essência, de volta ao lar, de volta ao divino. Então, um movimento muito intenso. Quando a gente está, na minha percepção, na minha experiência, né, dentro do que eu posso agora, quando a gente já está na quinta dimensão, vivendo totalmente, vamos dizer, num planeta de quinta dimensão, esse processo ele é mais ascensional, é mais fácil, porque a vibração já está mais sutil, já está mais conectada a todas as expressões do amor. Na terceira dimensão, isso é um pouco mais brusco, porque... Você vê, a gente muitas vezes está na inconsciência. Quantas vezes a gente não tem um problema e a gente não entende? A gente precisa de tempo para poder
entender, integrar, processar aquele aprendizado. Então, esse chamado, a gente ainda está num processo. Então, existe um forte movimento de energia solar do Sol, aí nós estamos falando do Sol central da galáxia, que recai sobre o planeta, nos chamando para despertar esse nosso sol interno. Agora, veja, eu posso chegar para você e falar, vamos nos conectar? Você fala, não, quero ficar aqui. É tudo uma escolha. Então, aí cada um escolhe o que quer para si. Tem um livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio e tá tudo certo. Será que a gente tem que catequizar ou criticar o outro? Tá tudo certo. Às vezes, igual a árvore, a fruta tá verde. E uma hora ela vai amadurecer. No processo dela, no ritmo dela. Não cabe a gente semear o que a gente tem de bom no nosso coração, dando o melhor da gente a cada dia e aprendendo mais e procurando ajustar na gente as nossas próprias incoerências e inconsciência, levando isso à luz da consciência. Então, eu acho que é um movimento que é uma grande oportunidade para as pessoas que sentem esse chamado. Eu tenho uma impressão seguinte. Essa questão de dimensões, a gente, na verdade, se apropria de linguagens da física para tentar explicar fenômenos psicológicos, né? Por exemplo, quando você fala um peso no ombro, você está pegando uma expressão da física para explicar o que você está sentindo. Não é exatamente uma correspondência exata, mas metafórica. Ajuda. Quando você fala assim, por exemplo, o pensamento está fluindo, é uma linguagem hidráulica. É exatamente isso. Não é? Então a gente tem uma apropriação da física. É a mesma coisa quando você fala, por exemplo, de física quântica, e naturalmente que os físicos ficam de orelha em pé, porque quando se fala de física quântica do ponto de vista psicológico, é tentativa de apropriar conceitos para explicar fenômenos, né? O olhar do observador altera o resultado. Como na lei da atração se faz bastante. Por exemplo, lei da atração, que a gravitação é a lei da atração das massas. Mas você usa esse termo para explicar termos psicológicos. Não quer dizer que haja gravitação na relação das pessoas, mas é uma apropriação conceitual, vamos dizer assim, passando por um outro tipo de domínio de raciocínio. Então, é importante, quando você fala de dimensões, você está fazendo isso. O que são dimensões, né? Você quer deixar isso claro. Não é a mesma coisa, mas é uma apropriação conceitual para tentar explicar certos fenômenos do psiquismo, sociais e etc. Muito bom. Agora, há uma questão curiosa, é a seguinte: nós estamos passando por uma época em que vai havendo, eu não digo que isso seja no coletivo, mas está se, vamos dizer assim, o senso comum está começando a observar algumas coisas. Quando você fala de um país desenvolvido, você pensa num país europeu, por exemplo, ou nas Américas, e você olha eles em guerra, ou cometendo barbaridades assim que a cozinheira do bar espanta os olhos. Sim. Não é? Você fala, não, mas eles são países desenvolvidos, estão envolvidos em guerra. São mesmo, né? Como é que é isso, né? E depois você tem os problemas de saúde mental, as depressões nos países desenvolvidos, suicídio. Você fala, mas o que é um país desenvolvido? Não é? Muitas vezes mais do que nos subdesenvolvidos. Pois é. O que é de fato desenvolvimento? Onde você não encontrou a paz, não encontrou a si e não se harmonizou com a natureza. Não é? E aí alguns antropólogos, ressuscitando alguns trabalhos científicos, observaram, por exemplo, que sociedades que viveram há 6.000 anos, 7.000 anos, as margens do Mississippi, as margens do Amazonas, tinham
uma concepção social altamente elevada e alto índice de entrosamento com a natureza. Então, o conceito de desenvolvimento, ele começa a ser questionado. Talvez a gente pudesse dizer o seguinte: na linha do tempo da evolução da humanidade, houve civilizações que tinham evolução num ponto, e atualmente a civilização tem evoluções em outros pontos e outros não. Exato. Então você não poderia dizer que houve uma evolução, mas houve uma diversidade de expressões no tempo. Algumas coisas melhoraram, outras pioraram. Ou pioraram. E que, para falar a verdade, para você ter uma cartilha de entendimento do planeta, você precisa de pegar o que há de bom e as experiências de todas. Independente que foi há 5.000 anos ou 10.000 anos, aquilo pode trazer um desenvolvimento que nós esquecemos daquele desenvolvimento. Não é? Isso que se foi perdido. Foi perdido. Uhum. E quando nós retomamos isso, nós percebemos o seguinte, que na verdade a questão evolutiva do tempo, ela se dilui aí. Porque o tempo passou, mas nós não alcançamos alguma coisa que no passado foi alcançada. E nós perdemos. Então, essa dimensão do tempo, ela se quebra. Porque é um entendimento que retoma o passado para o presente. E o passado passa a ser uma noção de futuro. Não é? Você pega, por exemplo, você sai de casa para o trabalho, pega trânsito, precisa de carro, ou de ônibus, ou de metrô, e você precisa de tecnologia, precisa de pneu, de estrada, de asfalto, de petróleo, e você vai para a tua empresa trabalhar, e você volta tarde, trabalhou escala 6x1 o tempo todo, aquela coisa toda, e aí você adoece. Então você precisa de remédios, então a indústria farmacêutica produz remédios. Tecnologia produz. Então o que acontece com o PIB do país? Ele se eleva. Não é? Agora, e se você trabalhar perto de casa, você vai de bicicleta, come o tomate que você plantou no jardim, a banana, pega os ovos da galinha, tira o leite da vaquinha. Fica doente, toma mel. E você já que não fica doente como ficava, e se fica o mel ou a erva cidreira ou a receita da vovó funciona, não é? Mas você se aproximou da natureza, tem uma vida mais próxima de si, com mais tempo e tal. Aí o que acontece com o PIB? O PIB cai. Ele é menor, né? Ele é menor. Então, talvez a civilização esteja começando a perceber que tem alguma coisa errada, que algumas coisas do passado são melhores. Mas isso não é nem conservadorismo, não é. Não estou falando de conservadorismo, eu estou falando de resgate das experiências positivas do passado que estão sendo referências para o futuro. Hoje em dia diz assim, o luxo não é mais uma mansão com não sei o que lá, e um carrão. O luxo é você ter tempo para pisar descalço na grama ou para ficar com seus familiares. Não é? Então isso é uma volta ao passado, isso não é conservadorismo, isso é uma retomada de experiências positivas do passado. Então, o que está acontecendo? Esse alinhamento onde o passado ensina o futuro, onde o futuro resgata do passado, é uma quebra da linha do tempo. Perfeito. E é uma superação do tempo. E o tempo é a 4ª dimensão. Quando você supera a linha do tempo, você supera a 4ª dimensão. Então isso conceitualmente é se instalar na 5ª dimensão, porque é uma questão conceitual. Entende? A mesma coisa, quando você se descobre, você é convidado a se autoconhecer, você sabe que a descoberta de si, a descoberta do espírito é uma autodescoberta. Não tem como você descobrir o espírito no laboratório. Nossa, perfeito, viu? É tipo o Dr. Sérgio explicando de uma maneira racional o que a Marina acabou de explicar. A gente vive dividindo isso em casa. Agora veja que interessante. Ok, descobre-se o espírito no laboratório, a ciência descobriu, mas você descobriu a si mesmo?
Tem certos saberes que precisam ser experiências pessoais. Por exemplo, o sabor da laranja. Ou você chupa a laranja, ou não tem como alguém chupar por você, ou a ciência descobrir para você. Não é a mesma coisa. Sim. Entende? Então, quando a humanidade começa a ter uma consciência desse processo de autodescoberta, e ocorre a descoberta do espírito, ocorre uma percepção da nossa eternidade, de onde viemos e para onde vamos. De novo. E a consciência, ela passa a ter condições de absorver o passado e o futuro numa unidade presente. Isso é uma superação do tempo. De novo. Essa superação do tempo é a quinta dimensão, porque se você supera a quarta dimensão, você está na quinta. Então, esses valores, essa compreensão de superação do tempo, quando você pensa o seguinte, nossa, se acabarem as minhocas, acaba tudo. Porque você respira o ar, 21% do ar que você respira é o oxigênio que você vai usar. 78% é o nitrogênio. Para onde vai o nitrogênio do ar? O nitrogênio, a gente não usa o nitrogênio na nossa respiração. Quem usa são as plantas. O nitrogênio é absorvido pelas raízes das plantas. Existem bactérias, são chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, que absorvem esse nitrogênio para a planta produzir proteína. As bactérias fixadoras de nitrogênio. Agora, como é que o ar chega na raiz da planta? Você precisa afofar a terra. Bom, quem é que afofa a terra? É a minhoca. Então, se acabarem as minhocas, acaba os vegetais, acaba a vida. É. Agora, se o ser humano acabar, a natureza cresce verde. Então, você pensa assim, quem é mais importante, é o ser humano ou uma minhoca? Depende. Se for para o ponto de vista da natureza, a minhoca é mais importante, é mais relevante que o ser humano. Que tapa na cara, hein? O ser humano até atrapalha a natureza. Pois é. Se não houver uma percepção de que você é a natureza, e você tem um movimento colaborativo com a natureza, atrapalha. É. Não é? Que é o que a gente vem fazendo nos últimos séculos. Né? Pois é. Então, o que acontece? Essa percepção quebra a hierarquia e tira a ideia de que o homem é o topo da escala evolutiva da natureza. Totalmente. Coloca que o ser humano é simplesmente um elemento colaborativo com a natureza. Se não for dessa forma, acaba o mundo. Então, houve uma perda dessa percepção de escala evolutiva no tempo. Uma quebra disso. Tudo é importante em todos os tempos. Bom, então isso é uma quebra da linearidade do tempo. O tempo é a quarta dimensão. Nós estamos conversando sobre um outro tipo de conceito, que é um conceito de quinta dimensão. Mas como que a gente pode quebrar esse tempo? Porque você disse que uma coisa importante é a gente resgatar as coisas do nosso passado positivo, né? Não sendo conservadorismo, mas um resgate de um ancestral que sabia conviver melhor com a natureza e não só com a tecnologia, igual a gente faz hoje. E aí eu me pergunto será que com o advento da inteligência artificial, que a gente está conseguindo agora, será que isso vai fazer o ser humano chegar num ponto de deixar as máquinas trabalharem e o ser humano voltar para ter uma harmonia maior com a natureza, em não ter que viver para o trabalho, mas viver para se conectar com a Terra, com o planeta em que nós estamos? Nossa, seria maravilhoso, hein, Rob? Eu acho que a inteligência artificial consome muita água e não é compatível com esse princípio que você está colocando. Certo. O nível de água que se consome para gerar Sério? a IA Não sabia. é tão absurdo que é incompatível com a sua expectativa de cuidar da natureza. Além do que, a inteligência artificial não é uma inteligência. É um artifício de inteligência, por isso que chama inteligência artificial. Ele é um artifício da inteligência, porque a inteligência, ela é um conhecimento operativo. Simplesmente ostentar informações não te traz operatividade na tua vida. E essa operatividade envolve relações empáticas. Essas relações empáticas vão dar operatividade para a inteligência, nos faz entender que a inteligência, ela para ser operativa, ela caminha no esteio do afeto. Não existe afeto no computador.
o afeto, a empatia, não existe. O computador é baseado em redes neurais. O cérebro não é só neurônio. Nenhum neurônio funciona sem a vasculatura, que são emissões do coração. Primeiro a vasculatura se abre naquela área do cérebro, depois o neurônio funciona. Então a vasculatura é a base, como também não se forma o cérebro sem o coração se forma primeiro. E aí ele manda as ordens de comando para formar o cérebro. Então, o sistema de computação, quando se baseia em redes neurais, não conhece a anatomia, que o processo de formação da base, vamos dizer assim, da estrutura que faz a transdução da inteligência, ela precisa desses elementos que a inteligência artificial não tem, por isso que é um artifício de inteligência, não é inteligência em si. E ela consome demais água, é um absurdo que se consome de água, e isso não seria possível você curtir a natureza por esse caminho. Agora, você falou do tempo, como quebrar o tempo. Primeiro precisa saber o que é tempo. Sim. Não é? Tempo, vamos começar pela palavra, vem do grego temenos, que quer dizer o espaço onde o divino e o espírito se apresentam sobre a matéria. Então, na antiguidade clássica, não tinha relógio. Você baseava o tempo em cima de como o tempo se apresentava para você. Se chovia, se fazia sol, se já era noite, se amanheceu, se nevava, se fazia seca, se vinha a florada da agricultura, se não vinha. E isso era entendido como sendo força de expressão de Deus ou dos espíritos da natureza sobre a matéria. Essa palavra temenos, do grego, ela deu origem à palavra templo, que é o espaço que manteve a concepção do espaço onde se comunicava com Deus. Com Deus, com o Espírito, com Deus. E a outra palavra é tempo. A palavra tempo começa a ter a concepção de espaço a partir de Einstein, quando ele entende que o tempo é uma dimensão do espaço. Então ele volta a ser um espaço. A grande questão é se esse espaço intermedia as relações entre o espírito e a matéria, não é? Pensando do ponto de vista espiritualista, a gente diz que sim, que o espírito para comandar seu cérebro, você transita por esse espaço intermediário que é a quarta dimensão, não é? Mas pensando o que é o tempo, em essência, na sua origem, sendo o espaço onde o espírito se projeta sobre a matéria, quando nós compreendemos a vida ou o tempo a partir dessa concepção, a gente já quebra a noção cronológica do tempo. Porque é a consciência de si na sua manifestação aqui. Não é? E essa consciência, você veja, grandes médicos fundamentadores da psicologia e da psiquiatria, como foi o Freud, como foi o Jung, eles colocaram essas estruturas do passado, do presente e do futuro dentro de uma unidade da anatomia da alma. O que é o id, senão o nosso passado? O que é o ego, senão o nosso futuro? Que são as presunções superiores que nós devemos alcançar. O que é o self, ou eu profundo do Jung, senão o Deus que existe dentro de você, e o eu de superfície, o ego de superfície, que é o que você está vivendo no presente. Então, o passado, o presente e o futuro fazem parte da própria estrutura da anatomia da alma. E uma compreensão não em termos de informação, porque o conhecimento e a informação, eles só se tornam vida quando experimentados. Quando a gente experimenta o sabor, é sabedoria. Igual a laranja. Exato. Igual amor. Então você experimenta e você tem a sabedoria. E aí você descobre essa essência de passado, presente e futuro que são próprios da eternidade dentro de você. E isso é quebra da estrutura do tempo, cronológica do tempo. Não é? É uma compreensão ampliada de si. Qual é que seria a relevância disso? Uma pessoa te ofendeu, uma pessoa é muito má, te fez muito mal. Isso agora e no futuro, onde vocês se encontram? Não é? Será que ela vai evoluir para a luz e você também? E vocês vão olhar para o passado e dizer, foi uma experiência que nós vivemos, mas nós estamos bem agora? Não é? Então, quando a gente tem essa visão, a gente vê que o passado é mutável.
É mutável. É mutável. Se você está no futuro, você olha o passado e compreende. Você tem uma outra visão. É como a imagem de um caleidoscópio que muda conforme você muda a posição. Né? Mas o futuro é certo, é ao alcance da tua luz. Caramba. Mas é interessante que eu gostei que você deu nome aos bois, né? Você falou que a quarta dimensão é o tempo. E aí a gente fala muito de quinta dimensão. Mas eu acho que, para nós que ainda não chegamos lá, às vezes a gente fica... Mas como que a gente consegue dar um nome para a quinta dimensão? Será que seria possível? Porque pensando assim, por exemplo, a primeira dimensão seria uma linha. A segunda dimensão, uma reta com uma linha. A terceira dimensão teria a profundidade. Então é a linha, a altura e a profundidade. O tempo, a quarta dimensão. E a quinta dimensão? Tem como a gente conseguir colocar, entende? De um jeito mais palpável? Não com os sentidos que você está acostumado a usar. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos órgãos dos sentidos você tem? Quantos? Órgãos dos sentidos. 5. Você tem mais de 20, por aquilo que se conhece da medicina. Você tem 20? Você tem os próprios receptores viscerais, os próprios receptores osteomusculares, você tem o seio carotídeo, você tem os corpúsculos de Ruffini, A glândula você pineal. tem os corpúsculos de Patti, você tem a pineal, você tem as terminações nervosas livres. Quer dizer, você tem mais de 20 órgãos dos sentidos que a medicina reconhece histologicamente. Que não estão relacionados à visão, olfato, Que estão paladar. completamente relacionados a tudo isso. E você está usando esses órgãos dos sentidos, só que você desconhecia. Sim. Sabe? Então, quanta coisa você está captando que você desconhece? Bom, o seu pé está dentro do seu sapato, mas você não tinha percebido até eu ter falado. Não é? Fora isso, existem órgãos dos sentidos que você não sabia que existia, que funcionam, que interrelacionam e se interconectam com os 5 órgãos dos sentidos que você falou que tem e que fazem parte do teu universo de percepção, só que você não está tendo consciência. Que é a quinta dimensão. O que eu quero dizer é que se é a quinta dimensão ou não, existe uma infinidade de dimensões que nós estamos percebendo Que a gente não... que não se dá conta disso. Sim. Não é porque a gente precisaria de ter um conhecimento. Por exemplo, tem mais de 20 tipos de órgãos dos sentidos. Como que eu faço para perceber isso? Eu nem sabia. Não é? Então você tem que aprender alguma coisa sobre o seu corpo. Mas não é só aprender na anatomia, você precisa saber usar. Não é só informação. É você saber usar. Bom, mas aí qual é a escola que te ensina isso? Nenhuma, por enquanto. Não é? Talvez as escolas ayurvedas. Não é? Mas assim... E tudo isso te faz perceber, sei lá quantas dimensões, não estou falando nem de quinta, estou falando de tudo que existe de Lógico, dimensões. são muitas. Não é? Seriam 20 dimensões. Sei lá, talvez não tenha número para falar de dimensões, porque seria a mesma coisa que você tentar explicar para uma criança como é que funciona aquele hardware. Você vai usar que palavras? Sim. Tem palavras que talvez a gente nem saiba. Nem saiba, conceitos que a gente nem saiba. Como se a humanidade fosse uma criança para tudo isso. Fosse não, nós somos ainda. Eu não digo nem, eu não sei se dizer criança reflete a realidade, tá? Porque criança é uma parte de nós, ela não é uma etapa do nosso desenvolvimento, ela é uma parte de nós. Que está sempre viva ali. Tá, é tudo que você vive e você não consegue dar nome. Seus medos, suas ansiedades, suas tristezas. Você chega no médico e fala assim, nossa, eu estou com uma angústia, que é uma coisa sua e que você não está sabendo nem qualificar. E pede para o outro explicar. Tudo isso, esse o incognoscível é uma parte de você chamada criança, que é uma estrutura sua. Não é? A gente poderia dizer que a humanidade vive essa inconsciência? Vive. E quando a gente fala criança, às vezes a gente está colocando de uma maneira pejorativa, como se a criança soubesse menos. Só que a nossa criança, às vezes, ela tem o emocional muito maior do que... É esse universo incognoscível. Mas ela nunca entendeu o que é hardware, como você falou, nesse exato. sentido. Mas será que a gente pode entender a mediunidade como uma ponte entre dimensões? Porque se a gente for pensar, a mediunidade é você, estando aqui na terceira dimensão, conseguir receber informações de um ser, uma entidade que está em outro tempo ou dimensão. Veja, se a sua bexiga estiver cheia, você percebe? Se eu pensar nela cheia, sim. Se você não pensar, ela vai encher ao extremo. Você percebe? Uma hora sim.
Não, Percebe, você percebe. Percebo. percebe. Quando Percebe. fica forte, Fica forte. fica latente. Percebe. Levar um soco, você percebe? Claro, Tá. instantâneo. Então o seu corpo, ele percebe a matéria. Certo? Certo. Agora, se você tiver uma emoção forte, você percebe também? Seu coração acelera, você tem uma reação? Sim, na hora. Se um Então- tigre aparece na minha frente, eu... Não, não falei de um tigre, eu falei da sua namorada, do seu amor, também. do seu... É, Sim, uma emoção. Uma Uma emoção positiva. Uma emoção. O seu coração acelera, não é? Tá, Se Pedro? você recebe... por exemplo, eu vejo meu pai, minha namorada, que eu não vejo há muito tempo. Vou sentir um vai amor. sentir. E reage no seu corpo. Claro. Se você tiver um devaneio sensual, reage no teu corpo ou não? Sim. Tá. Então, o teu corpo é sensível à alma. E é sensível à matéria. Então, o teu corpo intermedia o universo material e o universo espiritual. O teu corpo é um médium. O meu corpo. É médium. Ele intermedia o mundo material e o mundo espiritual. Ele é a ponte. Ele é uma estrutura mediúnica. Mas por que tem pessoas que têm a estrutura mediúnica mais desenvolvida do que Eu outros? desconheço qual que tem mais desenvolvido que o outro. Eu acho que existem expressões particulares de cada um. Vocês podem aprofundar, né, Eu nesse vou assunto? dar só um exemplo de quando a gente sente que a gente atravessa a dimensão, aí não da maneira científica, né? Sim. Por isso que eu acho que as diferenças somam muito na vida. Vamos dizer que a gente... Eu vou contar uma experiência que eu tive no Butão. Que é o país que só tem gente feliz, né? Não é esse? Foi eleito o país mais maior feliz do índice de mundo. felicidade. Eu estava no Butão e um dia a gente estava indo nos templos. Eu costumo ter um pouco de enjoo se a gente fica muito em ônibus e tal, com muita curva, né? E aí, uma pessoa chegou para mim, que estava dirigindo o trabalho espiritual que a gente estava fazendo, falou: Marina, você quer sentar aqui na frente? Eu falei: quero. Então, eu sentei Tava, assim, uma pessoa que estava dirigindo, o motorista, tinha um espaço grande, eu fiquei para frente para o vidro. E daí, eu olhei para o Himalaia, que naquele momento estava muito visível. Naquele momento, eu tive uma epifania, eu tive um estado de deslumbramento total. Eu comecei a sentir a presença do Himalaia. Eu não tenho como traduzir isso aqui e agora num sentido tão material. Comprimento, profundidade e altura. Vai além. E quando eu entrei em conexão com a expressão da natureza, que é o que eu sou e que todos nós somos, eu simplesmente fiquei naquele estado onde eu e o Himalaia, a gente se tornou um. Foi uma profunda experiência. Então, eu comecei a sentir toda aquela natureza em mim. E eu parte daquela natureza. E aquela natureza parte de mim. Nossa. Então, isso é algo, como o Sérgio falou, cada um tem a sua expressão, a sua maneira. Cada um vai ter do seu jeito, cada um vai ter a sua percepção. Então, quando a gente atravessa isso que esses olhos materiais podem ver, ou que sente, entra numa conexão mais profunda, eu sinto que a gente atravessa, não posso dizer qual dimensão, mas é um atravessar totalmente. E aí, voltando para a pergunta, eu vou contar o que eu tenho contado ultimamente, né? Porque eu acho que foi incrível. Naquele mesmo dia, nós fomos para um templo e eu estava muito sensível, muito aberta, e estava cheio de flores, aquelas cores, aquelas flores. Eu estava sentindo toda aquela emanação, toda aquela vibração daquelas flores, que são a pura expressão e a nossa pura expressão na Terra, que nós viemos desabrochar e expandir e espalhar o nosso perfume. Nós viemos emanar esse perfume único de cada um. E aí, quando eu entro no templo, tem uma imagem do Buda. Eu estava muito sensível, já tinha me conectado. E quando eu olho para o Buda, que era aparentemente uma imagem, né? Era uma imagem física, eu me conecto profundamente, eu escuto assim: foi uma longa noite escura. Quando eu escuto aquilo, eu percebi que aquela mensagem era uma mensagem que falava do planeta Terra e falava de todos nós.
é uma longa noite escura enquanto a gente não relembra quem somos em verdade. Essa luz, essa vibração, que tem um sentido muito grande, amor. Então, eu senti dessa maneira com a montanha, a gente pode sentir com o animal, com o filho, é quando a gente transcende qualquer dimensão. O amor que você sente por alguém, ele transcende aqui. Porque amanhã essa pessoa pode partir e você continua sentindo esse amor. Só de pensá-lo, a pessoa. Ele emana. Então, às vezes é muito simples e a gente não percebe que a gente vivencia nas coisas muito simples, dimensões muito altas. E que essa frequência se chama amor. Ela pode ser uma experiência com uma montanha, pode ser com um pássaro, pode ser com um animal de estimação, pode ser com seu filho, com a filha, ou ele pode ser com a própria vida. Ainda que a vida traga muitas dores, ela pode ser a Deus. Então, nós transcendemos, porque a terceira é essa sensação que a gente está percebendo. Mas os sentimentos transcendem tudo. Em que dimensão estamos nós quando sentimos profundamente? Ou a compaixão, ou quando se alimenta alguém na rua ou leva um casaco para alguém que está com frio, você pode levar, ou o que você fez muda a vida de alguém. Para que dimensões vamos naquele instante? Então, eu entendo que essa dimensão que nós tanto, ou talvez ansiamos, é viver nessa frequência mais pura que todos nós temos e cada um expressa de uma maneira. Nossa. Acho que a gente usou muito tempo, né, amor? Não, porque agora, antes de a gente continuar, a gente tem que falar do nosso evento que vamos fazer com os dois aqui. Exatamente, vamos dar um recadinho aí pro pessoal, coloca na tela, Brunão. Esse é o nosso evento que a gente está fazendo uma prévia aqui, né? Estamos fazendo uma prévia maravilhosa, que é o nosso evento que vai ser no final de junho, isso mesmo, final de semana inteiro, com os bastidores da transição planetária e tudo que você precisa saber aí, que a gente infelizmente não consegue abordar com tanta profundeza aqui no YouTube. Então a gente vai ser um evento num ambiente fechado, só para quem se inscrever. Vão ser 4 palestras com 4 convidados super especiais, 5 convidados, na verdade, super especiais, porque essa dupla maravilhosa estará conosco para fechar o nosso evento. Será a última palestra no domingo à tarde. Então a gente deixa esse convite aí para vocês. E a gente combinou com eles aqui que tem coisas que muitas vezes eles ainda não estão preparados para poder falar em público, né? Então, para quem quiser, que tiver já com a mente aberta, sem julgamentos, né? Sem um sentimento negativo, e quiser estar lá para ouvir informações sobre a origem, né, de quem somos nós, a origem de Jesus Cristo também, vai ser muito interessante para expandir mais ainda a nossa consciência nesse momento de transição planetária. Exatamente. Fizemos um evento em fevereiro que foi presencial e muitos de vocês pediram para participar, meio complexo. Tem gente de outros estados, de outros países que acompanham aqui o Lean Podcast. Então a gente teve a ideia de fazer um evento 100% online. Então vai ser um final de semana inteiro, é o que a gente chama de Lean Weekend, né? O final de semana aí para a gente poder aprofundar o nosso autoconhecimento. Estarão conosco aí Marco Antônio Petit, Mestre Ananda Prem, Júnior Legrazzi e essa dupla maravilhosa, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e Marina Renault. Muito obrigado, hein? Vai ser uma honra. Legal, vai ser muito legal. Gratidão. Vai ser muito legal. Então conheçam aí, na descrição estão todas as informações. Beleza? Para continuar lá no papo que a gente estava, né? Que a gente fez uma... O que é? É para perguntar pro doutor entrar um pouco mais naquele assunto dele da mediunidade. Isso, é que eu queria só tirar uma dúvida com ela antes. Que quando você falou que você viu o Himalaia e você se conectou com ele absurdamente, e você realmente sentiu como se fosse uma presença, quando eu perguntei para o doutor Sérgio, será que tem pessoas que têm mais ou menos mediunidade? Foi mais nesse sentido, assim... Uma boa parte, por exemplo, se eu e o Ricardo a gente viajar lá para a Índia, para o Butão, e a gente vê o Himalaia, talvez a gente ainda veja ele como uma montanha. Como se a gente visse só o que os nossos olhos permitem ver, a matéria. Ou outras pessoas iriam lá só para tirar foto, não postar quer dizer no Instagram. Que você não tenha, mas talvez não saiba. Mas como que uma pessoa que queira
chegar e desenvolver essa capacidade de sentir essa presença pode fazer Primeiro ela isso? precisa acreditar que ela tem, né? Começa por aí. Então não é uma questão de uns ter mais, outros menos. Tem uns que percebem que a manifestação é mais expressiva e outros que estão com isso fechado, não é? Mas não quer dizer que não tenha, não dá para abrir os olhos, né? Um terceiro olho, sei lá, a gente pode dizer. Por que não? Eu tenho uma sensação que também não tem verdade nisso, é apenas uma sensação de que quando a gente vai buscando viver mais em coerência, a gente abre para para sentir o que a gente chama de além, mas que sempre está, sempre esteve e que é tudo. Então, é muito simples. Na verdade, a gente não precisa de muita coisa, porque a gente acha que a gente precisa de muita coisa. A gente precisa desse desenvolvimento, ou disso, daquilo. Eu entendo que a gente precisa, o que a gente realmente deve buscar é essa coerência da vida, essa harmonia no dia a dia, essa verdade no dia a dia, tá ancorado nesse espírito. Como é que eu vou, aquilo que eu falei, como é que eu vou trazer essa presença para o aqui e agora? O que esse aqui e agora me traz? Como é que eu sinto isso? Como a nossa mente ela vai muito do passado para o futuro e ela oscila quase o tempo todo, a gente tem pouca presença. Quanto mais presença a gente tem, mais a gente se abre para a percepção desse todo que já é. E isso cada um traz dentro de si. Então, é uma escolha que a gente faz a cada dia, a cada minuto. Então, às vezes, por exemplo, lá no Portal do Ser, né, que é a nossa escola, tem ensinamentos que às vezes parecem tão simples, eles são tão profundos, que é apenas respirar. É apenas trazer essa consciência da respiração, ou se conectar com um mantra, ou com uma música, ou ouvir um ensinamento, aprender. Então, trazendo isso, eu entendo que a coerência é um estado que nos chama a quem somos em verdade. Porque se a gente não está coerente, a gente não consegue. Eu falo uma coisa, eu penso outra, eu ajo outra. Então, e nós temos essas incoerências. Então, essa busca vai nos abrindo a isso. Conforme a gente vai entrando nesse estado de coerência e de presença, a gente vai se conectando mais com tudo que é. Ou seja, o problema está que a mente humana fica divagando entre o futuro e o passado, e aí as pessoas ficam menos no momento presente e sentem menos presença. E para ter essa conexão que a mediunidade aflorada nos traz, já entendi, todos nós temos a mediunidade, mas para ter esse afloramento da mediunidade, precisamos estar no momento now. presente. É isso? Seria mais ou menos isso? Veja, eu acho assim... Eu coloquei um ponto apenas, vamos ver o que ele tem a dizer. Um ponto que eu sinto. Acho assim, tem muita coisa sua que você não percebe. Não quer dizer que você não está captando. Às vezes você foi na montanha, viu só uma montanha, quando você voltou, você falou, engraçado, minha mente mudou, minha concepção, você nem imagina que foi aquele momento que você viveu. Então a gente tem muito pouca consciência daquilo que acontece com a gente. É difícil dizer assim, será que você não se sensibilizou com aquela situação, não captou uma coisa? E nem percebeu. E nem percebeu, né? Será que alguma coisa não dirigiu até as suas ações por alguma coisa que você percebeu, só que você não detectou? Então eu acho que esse fenômeno de interatividade espiritual, ele é muito intenso com todas as pessoas. Agora, eu acho que também existe uma dimensão social da mediunidade. Porque a mediunidade é uma função de senso-percepção do coletivo, ligado ao coletivo. Então, às vezes, você pega o Chico Xavier, por exemplo. Como que ele construiu toda a fluência mediúnica dele? Ele teve uma história. Cada pessoa que participou da história dele conduziu ele à posição que ele conquistou. Seja a mãe que batia nele, seja o padre não sei quem, todas as pessoas da história, sejam as mães que procuravam psicografias, não é? Então, o fenômeno mediúnico, quando ele se manifesta dessa forma paranormal, como você vê, ele é uma construção do coletivo.
Tanto que ele refluiu para o coletivo. A psicografia do Chico, ela é toda voltada para a educação, não é? Por quê? Porque ela foi estruturada por um coletivo. Você não pode tirar nenhum personagem da história do Chico, senão você não monta a história dele. Assim também é na nossa vida. Então, às vezes você tem pessoas que... Você tem um jogador bom, não é? Mas ele não é um jogador bom se não tiver time. O atacante não faz gol sozinho, né? Pois é. Certo. Ele precisa de do todos. time inteiro. E às vezes tem um lá que ninguém nem fala daquele jogador, mas ele é uma peça-chave no jogo, não é? Então, a mediunidade, quando ela se manifesta dessa forma assim paranormal, em geral ela está voltada para esse coletivo, ela é uma participação do coletivo. É um coletivo que deu abertura ou criou necessidades para aquela fluência mediúnica, não é? E o médium é o epicentro do fenômeno. Isso acontece também quando você vai estudar os chamados poltergeists, que são aqueles fenômenos que acontecem de pegar fogo no sofá, cair pedra do teto, os famosos poltergeists, né? Tem sempre um epicentro. O epicentro o que é? É aquele jovem na puberdade. Os estudos mostram, né, que tem sempre um epicentro. Aquele filme Sexto Sentido foi um exemplo disso. O que é esse epicentro? Quer dizer, ele é o centro de uma convergência de forças que envolve as outras pessoas também, não é? Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Todos nós temos essa sensibilidade. Às vezes ela se manifesta como sintoma. Uma dor crônica, não é? A recorrência de um distúrbio orgânico ou psíquico, toda a psicossomática de uma condição de saúde, às vezes nada mais é do que uma série de potências que a pessoa tem e que ela ainda não conseguiu manifestar de forma produtiva. E ela decai na forma de sintomas. Que foi o caso do meu pai. Quando Foi? Que ele teve o problema de epilepsia dormindo. Foi. E aí a gente tratou ele lá e tal. Ele conseguiu encontrar um caminho. Que ele estava ali já meio sem propósito na vida. Vendo? Então ele pegou aquela energia que girava no epicentro da epilepsia e transportou para uma potencialidade e possibilidades, não é? Produtivas. Então, às vezes, essas coisas elas circulam dessa forma. Através dos sintomas, seriam recados para, olhe para isso. É identificar essas coisas. Os fenômenos e o que vem antes do fenômeno? O nómenos. É aquilo que não foi percebido, que não é possível se ver, né? Agora, eu recebo, só para terminar pegando isso, eu recebo muita mensagem para ter, no meu caso, não sei se serve para todo mundo, mas tenha constância e disciplina, medita todo dia, respira todo dia, treina todo dia, se conecta todo dia com a luz. Porque o que acontece no dia a dia nos distrai muito. E aí nós saímos desse eixo interior. E essa conexão, ela é a conexão com o nosso coração, com quem somos. Então, ela não é uma mediunidade externa. É algo que nós temos dentro de nós. Então, eu no meu caso, preciso sempre fazer um trabalho de respira. Eu faço um treinamento de conexão com a voz, eu faço meditação. Então, eu sempre tenho que ter essa disciplina, porque se a gente se distrai, a gente se desconecta. Não é que ela sentou do lado do motorista, olhou para a montanha e já se conectou. Não, né? Foi um processo, você ficou admirando, não sei o que você pensou ali. Não, nesse dia em especial, eu não pensei em nada. Eu simplesmente sentei e houve um... É porque ela já está em harmonia com isso. Não, eu não estou em harmonia sempre, mas eu costumo todo dia me treinar. Eu faço um trabalho grande, assim, né? Eu chego em casa, o que me tirou hoje do eixo? Como é que eu posso analisar? Eu tenho um caderninho de sonhos, onde eu posso melhorar, o que não está alinhado dentro de mim, o que essa emoção está falando para mim, como é que eu trabalho com isso. Eu faço muito trabalho interior. Legal. Então, estou aí fazendo um trabalho. É igual ir na academia, certo? Eu sinto isso, para que ela saia de maneira positiva, porque eu acho que isso que Sérgio falou é muito importante. Às vezes ela está acontecendo, quando a gente não está usando de uma maneira positiva, ela vai se manifestar de outro jeito, pode se manifestar Legal. de uma doença. Então,
A gente ainda tem alguns minutinhos, daí eu queria, se possível, né, se você topar, para as pessoas ficarem com vontade de participarem do evento, né, no dia 27 e 28, se a gente pudesse dar uma pequena palhinha da verdadeira história de Jesus, se a gente pudesse pelo menos fazer uma breve introdução para as pessoas terem uma noção mais ou menos do que elas vão encontrar lá dentro naquela nossa palestra incrível. Olha, O que vocês acham? Se vocês... uma questão muito interessante que eu acho que vale a pena a gente estudar é o seguinte, que Jesus, ele era parte da comunidade essênia. Isso, essa Não palavra. Os essênios. E eu acho o seguinte, veja, Jesus sozinho, por toda a potência crística dele, não ia incomodar o Império Romano, ele não tinha armas, não tinha dinheiro, não tinha... Mas veja, ele era um membro de uma comunidade essênia que era grande. Então, você imagina assim, por exemplo, sei lá, milhares de Mahatma Gandhis. Se um Mahatma Gandhi quebrou o Império Britânico, você imagina milhares. Um exército. Então aí um exército no sentido do exército de paz. Exército de bem. Não é nem um exército das cruzadas, que se chamava exército de bem, né? Mas é um exército de paz. E que não se compreendiam como um exército, se compreendiam como pessoas que viviam suas vidas. Mas o modus operandi deles, esse ameaçava o Império Romano. Não é? Ainda mais tendo uma figura como Jesus, por exemplo, aí a coisa pegava. Então aí realmente houve todo esse cenário. E depois da crucificação de Jesus, e todo isso é um contexto que no curso a gente vai conversar sobre isso, houve a perseguição dos essênios no Egito, na região do Irã, da Pérsia, não é? Os manuscritos do Mar Morto são a representação histórica, científica desse fato. Bom, e aí houve uma migração de essênios procurando fugir do Império Romano para se afastando na Europa, indo para o sul da França, indo para Portugal, Inglaterra, não é? E nós tivemos lá nos caminhos dos essênios, na Inglaterra. Sério? É na Inglaterra? Nós tivemos em Portugal, na igrejinha de Madalena. Ah, sim. Em Tomar. E fala, nossa, mas Madalena teve aqui, que coisa engraçada. Tem um quadro de Madalena que é uma coisa, depois a gente fala sobre isso. E tem a Casa de Maria na Turquia, né? Jesus, não, mas aí, veja, a Casa de Maria na Turquia é presumida. Você pode perto, vai. É tipo isso. É ali. É ali, não é? Agora na Inglaterra. Agora, na Inglaterra ou em Portugal, isso representa uma migração populacional expressiva. Forçada. Forçado ou não, é expressivo. Sim. Certo? Porque se você viver na Turquia ou naquela região dos armênios, Jesus viveu por ali também. Sim. Agora, você encontrar lá na... Sim, era a ponte aérea ali na Turquia, né? Você encontrar lá, isso é a representação de um movimento muito forte de migração, como nós temos grandes migrações por condições, ou havia também naquela época. E esse movimento migratório dos essênios impactou a história da Europa desde o primeiro século do Cristo. E essa é uma história curiosíssima. Desde a miscigenação dos essênios com os celtas, os druidas, o encontro de culturas comuns, e toda a história e as consequências disso que a gente vai trabalhar. A Marina também vai estender o assunto. Eu acho que ao invés de eu estender o assunto no dia, eu posso fazer uma vivência, né? Com certeza. Com base do nosso caminho lá, no final, posso falar alguma coisa, mas teve um local muito especial que nós fomos, que foi a Cova de Merlin. Cova de Merlin? La Cueva de Merlin. E a gente pode fazer uma vivência desse caminho. Quem tiver aberto a Jesus Cristo, aos ensinamentos, né? A gente pode fazer uma vivência para que a pessoa possa relembrar, porque essa história faz parte da história de todos nós, né? Então, acho que dá para conduzir uma vivência. Legal. Porque se você pegar as ruínas do castelo do rei Arthur,
lá embaixo, na praia, tem as cavernas. Merlin era um sábio druida. E como nós tínhamos falado, os essênios eles tiveram uma miscigenação com os druidas, um encontro de culturas. Não esquecer que Allan Kardec era druida. Caramba! Olha onde chegamos. Aí tem história, é isso que a gente vai trabalhar. E o que significa o termo essênio, né? Porque muitos falam que Jesus era um essênio. O que significaria isso? Essênio vem de essência, que era uma busca. Tanto que os essênios, eles tinham a ideia do cristianismo na essência. Então, eles não reconheciam, por exemplo, que o Império Romano, representado pela Igreja Católica Romana, representasse Jesus. Sim. Porque não trazia Eles eram raiz. Exato. Eles eram raiz. Oh, que da hora. Mas se Jesus era um essênio, como que eu posso dizer isso? Os essênios existiam antes do cristianismo, certo? Porque o cristianismo veio pós-Jesus. Maria era essênia. O que consistia o conceito de essênio lá no que Jesus foi treinado, no que ele estudou, no que ele se forjou? É porque é o seguinte, esses essênios, se você for pegar a história da formação da Europa, lembrar que nós conversamos ainda há pouco, a construção da Europa transitou por toda aquela região da Palestina, não é? Então veio do Egito, veio da Rota da Seda, veio da Índia, para formar os chamados indo-europeus, não é? Esses povos originários na Europa eram chamados de celtas. É como você falar indígena. Tá. Então, quando você fala desses povos, como os essênios, por exemplo, são povos originários. Tá? Agora, um celta, por exemplo, os celtas que tinham muita sabedoria eram os druidas. Tá? Então, da mesma forma, povos originários na região do Egito e que se expandiam pela região da Palestina, esses povos originários que tinham esse tipo de concepção, viviam do processo de cura, eram terapeutas em si. Terapeuta não era uma profissão, era um jeito de ser, de ajudar o outro. Esse tipo de cultura que se formou foi a partir dessas bases originárias. Então isso pega desde de povos que nasceram da própria matriz africana até os indo-europeus que se instalaram naquela região. Então foi assim que foram se formando esses povos, são chamados povos originários da região, não é? É que pra gente ouvir povo originário é só o indígena, né? Então, mas certo, é o cara ligado à natureza aqui. Mas eram os indígenas, que seriam os indígenas da região, eram chamados celtas. Sim. Você fala indígena aqui, mas ele é Guarani, ele é Yanomami, ele é Tucano, ele é Chavante, ele é o quê? A mesma coisa. Esses celtas eram o quê? Eram druidas, eram gauleses, entendeu? Eram visigodos, o que eram? Não é? A mesma coisa desses povos que pegaram do Egito, eles eram essênios, eles eram fariseus, eles eram... O que eles eram? Entendi. Não é? Eles eram povos originários que traduziam um tipo de comportamento essencialmente, vamos dizer assim, com a fluência de um Jesus, não é? Sendo que Jesus foi uma representação expressiva de tudo isso, né? Então eu posso inferir que Jesus, ele não nasceu pronto para ser Jesus, e que ele, com o passar da vida dele que ele teve aqui na Terra, ele conseguiu pegar todo o potencial que ele tinha dentro dele e, através dos ensinamentos essênios, desabrochar isso e se tornar o Jesus que praticava milagres e fez coisas incríveis? Eu acho que Jesus, como um representante luminar da esfera crística, ele é o diretor do planeta Terra. Certo. Então, naturalmente, que ele encaminhou os seus emissários que construíram o pensamento da humanidade, não é? Aí você tem um Krishna, você tem um Buda, você tem um Sócrates, você tem um Platão, você tem um Pitágoras, você tem
Newton. Infinitos. Isaac Newton. Não vou falar Isaac Newton, porque Isaac Newton já é pós-Idade Média, é muito longe. Sim. Não é? Mas eu estou falando da época, você está perguntando. Da época dele, Da certo. época dele, Isaac Newton não era da época. Não é? Eu estou falando de personagens Que viveram mais ou menos na época dele. mais ou menos, né? Ou antecederam, Tá. certo? E então, tudo isso faz parte de um plano, de um projeto, que a Marina vai explicar isso, essa questão. E então, quando ele vem em cima de uma mesma matriz que ele participou da construção. Então Ele veio pronto. é lógico que ele veio pronto, mas ele escolheu as bases onde ele ia formatar o percurso dele, não é? Então ele teve uma base de formação, no sentido de onde ele pôde desenvolver a infância dele, a juventude, e ele teve uma base de luta quando ele entra em Jerusalém, por exemplo, quando ele vai enfrentar o processo de crucificação. Então, todas essas demandas, na minha forma de entender, elas foram estudadas para que ele pudesse vir em cima de uma matriz que permitisse a fluência da história dele. Eu acho isso, eu acho que... Como se já tivesse sido pré-escrita essa história? Eu acho que como se já tivesse sido presumido. É a mesma coisa, você vai instalar, sei lá, fazer um hospital na cidade, você tem que ver a estrutura do terreno, né? Você tem que ver se o hospital vai atender o quê, se o que o hospital vai atender é o que a comunidade precisa. Então você faz um estudo, não é? Não é diferente no planejamento do que é a vinda de um indivíduo, de um ser da envergadura disso, né? Sim. Então é nesse sentido. Mas será que nele ele teve o véu do esquecimento? Entendo que ele veio pronto, mas será que quando ele nasce aqui na nossa dimensão na Terra, cai o véu do esquecimento como cai sobre nós? E assim como Neo em Matrix, ele passa por um processo de dúvida até ele realmente acreditar que ele é o... Ele tinha essa consciência? Eu duvido desse véu do esquecimento, viu? Eu duvido. Eu acho que o véu do esquecimento é uma condição da nossa ignorância. Eu duvido. Eu duvido assim. Porque eu, por exemplo, com os meus 4, 5 anos de idade, eu sabia o que eu ia fazer, por exemplo. Assim, eu não tenho muito desse véu do esquecimento comigo. Mas eu estou falando isso, não é a título de... Contar vantagem. De contar vantagem, não é nada disso. É só para fundamentar a minha ideia. Eu acho que isso daí, esse negócio de véu do esquecimento é uma coisa muito relativa. E imagina se eu tinha uma noção exata, eu falava, eu construí. Pra você ter uma ideia, a minha tese foi com o microscópio eletrônico, né? O primeiro microscópio que eu comprei, eu tinha 7 anos de idade. Para começar essa pesquisa. Que ideia que eu tinha que eu ia ser um microscopista que ia estudar a glândula pineal? Mas eu já tinha isso. Eu já tinha essa ideia. Então, que véu do esquecimento? Então, eu imagino um Jesus de uma envergadura do que ele veio, ele já vinha com uma pujança, e tanto é verdade que as histórias dele com João Batista, né, são muito interessantes desde a infância, não é? Que ele já dizia para João Batista, e Jesus já falavam da missão deles já na infância, relatos junto às famílias, né? Acho que era essa a dúvida do Maurício. Se ela quiser contribuir com alguma coisa sobre... Eu acho que já está tarde, a gente pode guardar. Vamos guardar então para o evento. Eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas. É nessa aqui, né? Isso. Como eu contei, né, de algumas experiências, eu queria deixar para cada um de vocês que todos vocês podem, os que ainda não fazem. Que essa é uma habilidade de quem somos em verdade. Nós temos esses dons. Eles estão prontos e aguardando você escolher para se despertar. Assim que você escolher viver com mais presença, mais coerência, mais alinhada com as leis do amor. Tudo isso é possível para todos nós. E é isso que viemos fazer. Somos sementes de Deus, somos sementes do divino. E é inevitável que essas sementes desabrochem. Esse é o nosso destino. E nada pode mudar, nada pode apagar a nossa luz, a não ser que a gente escolha.
Então, nosso destino está escrito. Está escrito, assim como o de Jesus, cada um de nós vem aqui abrir essa semente, permitir que ela desabroche para se tornar uma árvore que dá frutos para o todo. Gratidão. Sensacional, hein? Essa conversa ainda ia longe, né? Longe. Vocês foram entrando numa... É importante ver que memória ela não é só cognitiva. Porque a memória ela pode passar do ponto de vista emocional, intuitivo, orgânico. Então, se você fizer um flashback da tua vida, pode ser que você se surpreenda. Quanta coisa você sabia já daquilo que você ia buscar. Não Pode é? ser mesmo. Porque a memória ela não é só cognitiva. O nosso corpo traz memória, as nossas emoções, a nossa história sinaliza. Até nosso músculo, né? Memória muscular. Exato. Então, a gente às vezes não percebe, mas não quer dizer que a gente não lembre. Sensacional. E bora continuar Então, essa vamos conversa? continuar no dia Vamos. 27? Convida o pessoal para participar. Convida, amor. Nós vamos revelar o que Merlin contou na cova. Nossa, sensacional. Eu gosto de trabalhar esses conceitos assim. Bem detalhado. Eu quero dizer assim, na hora eu quero saber quem é que vai estar junto para eu sentir a psicosfera dos circunstantes que estão assistindo, eu senti o que eu vou falar, Tá. não é? Exato, a gente vai falar com as pessoas, vai estar o nome delas, Ao a gente vivo, vai falar com elas, Muito bom. Nós conversar. vamos poder vou- fazer perguntas direto Eu para vou vocês. sentir para ver onde eu vou transitar na nossa conversa. Tá bom. Show de bola. Bom, obrigado por vocês terem vindo aqui mais uma Obrigado, vez. obrigado. Foi legal, né? Gratidão, Foi muito bom. gratidão. Foi muito Avisar o pessoal que dá Graças um a Deus. equilíbrio, porque eu não sou nada científica e a gente vai Nossa, se Isso que é o legal. equilibrando. Isso que é o bacana. Esse que é o de bacana, vocês né? dois. É, Um complementa o outro. Muito obrigado, viu? Obrigadíssimo. Dá um Gratidão. tchau Deixa um tchauzinho pra câmera aqui. aí. Primeiro a Gratidão, Marina. Pessoal, gratidão. Quem sentiu o chamado no coração, tamo junto. Boa. Dá O um Dr. tchauzinho Sérgio agora. aqui. Pode Ge- dar um tchau. Gente, vamos somar, viu? Uma luz em seu coração. Até a próxima. Boa. Valeu, galera. Tchau, Até tchau. mais.